Jai Shri Guru Gauranga Jata. Namastê, bom dia. Hoje eu vou falar sobre o sistema governamental que é propagado nas escrituras, tanto abraâmicas quanto védicas. A gente tem uma ideia de como deve ser uma sociedade dividida, como o sistema governamental deve ser de acordo com a ordem ou os mandamentos de Deus, para que possa ter harmonia e prosperidade, tanto material, social, cultural, quanto espiritual para a humanidade. E como a gente pode detectar o que é conectado com o divino e o que é contra o divino. Então, primeiro, a gente deve saber que existe considerações relativas ou aparentes e considerações absolutas. Às vezes isso é chamado de Tatastha Vichar e Tattva Vichar. Quando as duas se encontram em debate, em divergências, a gente deve dar mais ênfase à consideração absoluta. Muitas vezes isso se refere a considerações relacionadas ao corpo material ou alguma situação relacionada com a vida material e com a vida espiritual, ou seja, com o bem da alma, do espírito. Então, quando existe esse tipo de divergência entre um e outro, a gente deve dar mais ênfase para o bem do espírito, que é a consideração absoluta, que é o real objetivo de toda pessoa, de todo ser humano nesse mundo, é libertar a alma desse mundo e morar com Deus. A gente vê que nas escrituras abraâmicas hoje tem muita propagação de que muita gente quer igualdade, acha que todos devem ser iguais, mesmo ninguém sendo naturalmente, ninguém é igual ao outro, todo mundo tem e vai manter uma certa individualidade, tanto no campo material, tanto no espiritual. E a gente vê que tanto as escrituras abraâmicas quanto as védicas, elas propagaram o sistema de acordo com a ordem de Deus, que existe divisões de classes, divisões de ordens sociais. Na Bíblia a gente vê que existiu o rei Davi, que depois se tornou um grande santo. Depois teve o rei Salomão, também é considerado um grande devoto. Então a gente vê que mesmo naquele sistema hebreu de governo, existia classes, divisão de classes. E isso foi aceito também pelo cristianismo, do contrário o Velho Testamento não ia ser incluso na Bíblia. O rei Davi e Salomão não ia ser tido como grande devoto, que eles são. Também nos Vedas a gente vê no Gita, chamado Bhagavad Gita, que é escritura védica, a Bíblia, considerada a Bíblia dos Vaishnavas, no capítulo 4, no verso 13, o próprio Senhor Supremo Bhagavan Sri Krishna fala esse verso, fala Chatur Varnyam Maya Sristam Guna Karma Bhigrasaha Tasya Kartaram Apimam Vidya Kartaram Avayam. Nesse verso, o próprio Krishna fala para Arjuna o seguinte: esse sistema de 4 ordens sociais, divididos em 4 classes sociais ou varnas, que são os Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas e Shudras, foi criado por mim de acordo com as divisões de qualidades e trabalho, ou seja, de acordo com a qualidade do indivíduo e as ações que ele executa. Ainda que eu seja o criador desse sistema, deve saber que eu sou imutável e não atuante, ou seja, ainda que Deus criou esse sistema, ele não se inclui nesse sistema, porque ele é o criador de tudo e de todos. Então, para ele não está em nenhuma dessas classes, é o criador das classes e transcende todas essas classes. Ainda assim, ele criou essa ordem social para a vida humana. E aqui descreve como é esse sistema. Primeiro é o topo, considerado as 4 classes como se fosse
corpo humano, a cabeça, a parte principal pensativa, é a classe sacerdotal, são os Brahmanas nos Vedas. Então eles pensam, são intelectuais e piedosos. Então eles estudam as escrituras e têm o conhecimento delas, então eles sabem como que aplica a lei, como a sociedade vai andar de acordo com os preceitos divinos, vai ser próspera material e espiritualmente. Então ela é a cabeça desse sistema. Então os braços, depois vem os kshatras, são os governantes e militares. Esses são os segundos nessa árvore ou nesse corpo humano. Primeira classe principal é os sacerdotes, depois vem os kshatras, governantes militares. Eles reúnem com os brahmas em caso de dúvida. Os brahmas, tendo conhecimento das escrituras, falam para ele o que deve ser feito e eles põem em ação. E assim a sociedade pode andar de acordo com as escrituras. Se tiver guerra também, eles agem para proteger a religião e o seu povo, e o rei deve ser piedoso. Então, no comentário é dito que por falta desses reis piedosos nessa era escura que a gente está passando, a sociedade vai se degradando a tal ponto, e provavelmente o comunismo, que é o pior sistema que a humanidade pode ter, vai ganhar força e vai dominar a sociedade humana, e assim os princípios religiosos vão sumir desse planeta. Isso foi o que Swami Prabhupada falou, previu para essa era. Depois vem os Vaishyas. Os Vaishyas são os trabalhadores rurais e comerciantes. Você vê no sistema capitalista, esses predominam. Eles sabem fazer negócio, esses são os terceiros. E por último são os Shudras. São trabalhadores braçais, operários, que devem só trabalhar para os outros. Se der muito dinheiro na mão deles, vão fazer besteira. A gente vê aí no mundo o que acontece, principalmente quando um operário, trabalhador braçal é eleito para o topo ou para presidente, a besteira que ele faz. Ele não sabe lidar com o dinheiro. Vai fazer besteira ou então vai usurpar dos outros. Então esse é o pior sistema. Quando alguém põe uma pessoa que devia trabalhar só para os outros, para ter só o que comer e dormir, põe como se fosse o líder. Então essa é a classe de Shudras, essa é a última. Então o sistema védico é assim, dividido por classes: Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra. A gente vê que o próprio Platão, na República, no trabalho dele, sistema governamental, ele pôs bem parecido com o sistema védico. Ele falou que em vez de 4, ele dividiu em 3. Ele pôs os sacerdotes e os reis juntos na primeira classe, depois os comerciantes, depois os trabalhadores braçais. Então é bem parecido que Platão idealizou no livro dele, bem parecido com o sistema védico de governo, que é também o que hoje em prática a gente vê no Irã, que é um país teocracia, significa Deus no centro, ou a lei do governo é a lei de Deus. A gente vê que lá também o governante deve ser um sacerdote bem versado nas escrituras, e ele tem um conselho de sacerdotes que auxilia ele a fazer as leis de acordo com o tempo, lugar e circunstâncias. Então o Irã hoje é um país que segue isso, também bem parecido com o sistema védico. Ali a lei do Alcorão é a lei do povo, e eles conseguem assim uma religiosidade bem grande, e são bem espiritualistas ali também. Você vê na Índia e no Brasil hoje, acontece na Etiópia, acontece um movimento que tende a ir para esse lado, ainda não consolidou, mas por ter uma população piedosa e com tradição religiosa forte, apesar de ser democracia e ser secular ou laica, existe uma pressão popular e também através do voto que vá para esse lado. Porque religião, nesse país principalmente, ela está incutida no coração e na fé do povo. Então, naturalmente, o povo deseja que os princípios religiosos se fundem na Constituição do país. Isso está acontecendo na Índia com o presidente Narendra Modi, está presidente na Etiópia, que também é religioso, e no Brasil também muitos religiosos estão sendo eleitos.
e o povo pede por isso. Então esses países estão tendendo também para esse lado, apesar que vai ser uma luta árdua, mas eles estão indo para esse lado também. Eles estão vendo que sem a proteção da religião para combater os sistemas demoníacos e ateístas, fica muito difícil. E a maioria desse povo tem fé religiosa e tem tradição cultural baseada na religião. Então eles estão andando para esse lado, enquanto o mundo inteiro está afundado no ateísmo. Essa é a realidade de hoje. Então esse sistema de divisão de classe, ele sempre foi aceito na sociedade. Essa era de Kali, que está tudo decaindo, isso está sendo pregado por muitos para acabar com esse sistema de classe e tudo deve ser igual. A gente vê que foi criado por um ateísta, ou seja, alguém que não aceita a ordem de Deus, e na verdade a gente vê que eles têm inveja dessa divisão, talvez porque eles não conseguem aceitar ninguém superior a eles, ou alguma complexo de inferioridade, talvez porque não tem fé em Deus, sente com essa inferioridade natural e tenta propagar essas ideias, e a população em muitos países, sendo ateístas, acaba abraçando essas ideias, e quem sofre é elas mesmas. O remédio para a depressão cresce, o abuso de drogas cresce, e elas mesmas afundam na própria ideologia delas mesmas. Quem sofre mais é elas mesmas. Depois da morte, quem vai ter que pegar o carro também é elas mesmas, vão sofrer mais ainda. Então é um sistema que prejudica mais esse tipo de pessoa, eles mesmos, do que quem está estabelecido firme na fé. Independente de qualquer situação, alguém que está firme na fé, ele vai continuar ali, ninguém vai ser capaz de mover ele. Hoje também a gente vê que essa teologia da libertação foi propagada, inclusive por também um brasileiro ajudou, Leonardo Boff, inclusive depois foi excomungado da Igreja Católica por causa disso. A gente vê que esse sistema ateísta comunista que tenta espalhar, está espalhado quase no Ocidente inteiro, e tenta entrar no Brasil, entrou também na Igreja Católica. Hoje em dia muitos bispos são contra isso, inclusive agora no Festival de Aparecida a gente viu que a maioria estava vestido de verde e amarelo e não estava aceitando o que o bispo da Arquidiocese de Aparecida estava falando em favor de algum partido político. E a gente vê que o povo brasileiro está sabendo dessas coisas. A teologia da libertação não tem base nenhuma, se a gente for analisar na Bíblia. Eles quer pôr Jesus como simplesmente um socialista, ou alguém como se fosse um Nelson Mandela, ou um Che Guevara, que seja, que veio para salvar os pobres, ou seja, para alimentar eles, para dar afeição a eles, e que ele não dava atenção nenhuma aos ricos, ou que ele veio apenas para alimentar o corpo do povo. A gente vê que no final Paulo falava muito que Deus e Jesus veio alimentar o espírito do homem, que a carne apodrecerá e será comida por cães, e o espírito viverá eternamente. Isso é falado muito por Paulo na Bíblia, todo mundo pode ler. E a gente vê aqui também, a gente vê no Provérbios 22, essa teologia da libertação também, ela é refutada pelo próprio Salomão e pela Bíblia. Aqui é dito no Provérbios 22.2, fala o seguinte: o rico e o pobre se encontram, a todos o Senhor os fez. O que está falando aqui? O Senhor criou o rico e o pobre, eles se encontram em termos espirituais, eles são iguais, eles são diferentes. Davi era rico, ele se rendeu a Deus, é considerado grande devoto. Aqueles que seguiram Jesus, Pedro, João, etc., eles eram pobres, eles seguiram Jesus, também são considerados grandes devotos. Qual a diferença entre os dois? Nenhuma. Tanto ricos quanto os pobres, se seguem as ordens de Deus, eles são considerados iguais aos olhos de Deus, são diferentes. Às vezes fala
que é mais fácil um pobre, porque se o rico ficar orgulhoso daquele dinheiro, vai ser mais difícil para ele. Então isso pode ser que atrapalhe. Ao mesmo tempo, fala aqui, o que oprime ao pobre para se engrandecer a si mesmo, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Ou seja, aquele que tem inveja do rico será pobre, tanto financeiramente, tanto de espírito. Então, da mesma maneira que o rico pode ficar envaidecido e não conseguir devoção e ser devoto, o pobre pode ter inveja do rico e também não vai conseguir ser devoto. A inveja também é um dos defeitos, impedimentos do caminho da fé e da devoção. Essa teologia da libertação, se alguém for ler a Bíblia, ele vai ver que na verdade a teologia que tenta tirar Jesus Cristo da posição exaltada de libertador da alma e do espírito para um mero trabalhador social, coisa que qualquer pessoa, até um ateu, pode tentar fazer nesse mundo, não vai conseguir nem a poeira das glórias de Jesus Cristo, que é libertar a alma das pessoas desse mundo material e não simplesmente a barriga. A fome da alma, ela permanece mesmo com a barriga cheia. Se alguém alimenta a alma, mesmo com a barriga vazia, ele vai estar feliz. Jesus falou: larga todos os seus pertences e me siga. Não preocupe com fome e sede, Deus vai saciar sua sede e sua fome. A gente tem várias evidências ali também. Então separei aqui alguns outros passagens aqui que falam sobre isso, sobre uma frase de Paulo, em um site cristão que comenta assim: quando o rico e o pobre se encontram, o rico despreza o pobre pela sua pobreza e estupidez, e o pobre inveja o rico pela sua prosperidade e arrogância. Mas o Senhor fez os dois, e eles não têm razão para terem ressentimento um pelo outro. Olha que importante isso aqui. Se a gente vê através dos Vedas, que acredita na transmigração da alma, a gente vê através dos Vedas que todo mundo está pegando fruto de ações passadas e alguém nasce numa posição financeiramente boa, então quem dá o fruto é Deus. Então ninguém deve ter inveja de ninguém. Quem deu o fruto foi Deus. Quem fez foi a pessoa. Ou seja, o culpado é a pessoa. Seja bom ou ruim, quem fez foi a pessoa. Por isso as pessoas são diferentes. Se a gente for ver através da Bíblia, quem fez isso, o rico e o pobre, foi o próprio Deus. Então ninguém deve ter rebeldia contra isso. Por isso que deve aceitar essas diferentes indivíduos e posições sociais do indivíduo. Não querer acabar com isso artificialmente, senão ela vai acabar lutando contra Deus. Isso aqui a gente vê, as pessoas acabam virando ateístas por isso. Aqui fala na Bíblia, Deus fez os dois. Se ele não aceita que Deus fez o rico e o pobre diferentes, ele vai acabar se virando contra Deus. Ah, por que Deus fez um assim e o outro assado? Então aqui comenta, quando o rico e o pobre se encontram, o rico despreza o pobre pela sua pobreza e estupidez, que também é errado. Se alguém tem dinheiro e menospreza o outro só por causa daquilo, ele vai estar errado. Ele não vai conseguir lugar aos olhos de Deus. E ao mesmo tempo, se o pobre inveja o rico por sua prosperidade e pela arrogância, mas o Senhor fez os dois, e eles não têm razão para terem ressentimento um pelo outro. Ou seja, ninguém tem razão para ressentir um ao outro, nem o pobre ao rico, nem o rico ao pobre. Os dois devem estar cientes da sua posição, seja pensar que foi o próprio karma ou que Deus fez ele daquele jeito, e não se rebelar contra essas diferenças e viver em harmonia os dois. Pois se a verdade fosse dita, os dois aqui chegaram nus e destituídos, e ambos partirão da mesma maneira. Então aqui a gente vê no final desse comentário a posição absoluta. Todo mundo veio nu e todo mundo vai da mesma maneira. Ninguém vai levar nada daqui.
Então, se alguém tem um pouco de consciência espiritual, ele não vai dar ênfase para essas coisas. Ele não vai querer acabar com essas divisões. Por quê? Porque ele vai saber que todo mundo no fundo é igual. Então ele não vai ter inveja de ninguém. Então isso é o que a Bíblia também fala. Os Vedas falam a mesma coisa. Então, essa teologia da libertação, que foi infiltrada até na igreja, que hoje está sendo refutada por vários bispos, e o povo entendeu isso, as massas, com a ajuda da internet e estudo bíblico, está entendendo isso, faz sentido nenhum. Acaba gerando inveja, desavença, rebeldia e até profanismo. Hoje a gente vê profanação de coisas religiosas na educação de crianças e também nas universidades, que viraram mais um grupo de ateístas militantes do que alguém que deveria estudar coisas principalmente piedosas. Então, esse é o sistema de Varnashram Dharma, também é propagado nas escrituras védicas. Outra coisa importante também nesse sistema de Varnashram é que animais, principalmente a vaca, ela deve ser protegida, porque a vaca dá o leite, e o leite é fundamental para a vida humana. Você vê uma criança, ela sustém de leite. Só uma mãe e uma vaca que pode dar o leite. Então, se há uma matança, principalmente da vaca, indiscriminada, igual no Ocidente tem, ou seja, sem necessidade nenhuma disso, então isso também contribui para o ambiente ficar poluído e haver violência em vários sentidos. Você vê no Islã, o próprio profeta Maomé falou, tem um hadith que fala: não faça da sua barriga um amplo cemitério, ou seja, não fique comendo muito animais mortos. Ele falava que, se precisar, pode comer carne uma vez de 40 em 40 dias. Então, nas escrituras védicas fala, se a pessoa realmente precisar, ela pode comer carne de vez em quando, fazendo algum sacrifício, na Bíblia oferecendo aquele animal de acordo com Levíticos, mas não ficar matando ele direto, porque Deus não fica satisfeito com isso, e a desarmonia aumenta com esse tipo de atitude. Fazendo isso, Deus não fica feliz, a desarmonia aumenta. Isso também gera um grande estado mental ruim para as pessoas que moram aqui. Então, esse é o sistema védico sociedade. Infelizmente, esse sistema védico começou a decair na Índia, com os brahmanas, que deturparam as escrituras para sobrepor contra os reis védicos. E isso aconteceu também na igreja católica, onde os reis começaram a abusar do poder. Ainda assim, Gurudeva fala num verso do Gita que é muito fácil acusar ou apontar um erro de um sistema divino, mas é muito difícil criar um outro sistema melhor do que aquele. Isso é que fala. Você vê hoje em dia muita gente fala dos erros de alguns reis e sacerdotes católicos e também de reis ou sacerdotes bramínicos na Índia. Realmente existiram esses erros, mas é muito difícil criar um outro tipo de governo ou sistema melhor do que esse. Aí dá o exemplo. O que é melhor? Quando alguém tem um catarata no olho, por exemplo, tirar a catarata para enxergar ou tirar o olho todo? O que deve ser feito? É claro que é fazer uma operação disso e não tirar tudo. O Gurudeva explica nesse verso, também relacionado com Varnashram no Gita, que é muito fácil criticar o sistema divino, apontar os erros deles, mas é muito difícil, e científico, é muito difícil criar um novo sistema não científico e ateísta e que cause a melhoria da sociedade. É muito melhor corrigir os erros na sociedade dividida em classes, com a religião
sendo sempre associada com o sistema e as leis de Deus associada com a religião, juntamente com o sistema de governo, ou seja, na política, isso é muito mais benéfico da sociedade do que igual acontece hoje, separar as duas coisas. Como a sociedade está hoje? Melhor ou pior do que antigamente? Mesmo com os erros dos religiosos, sacerdotes e reis. Bem pior hoje em dia. Você vê que a mente é muito mais perturbada. Você vê que os pecados aumentaram ainda mais. Hoje a gente vê coisas com crianças, recém-nascidos, violência sexual. Coisas que antigamente não existia. Abuso de drogas que antigamente não existia. Várias coisas que antigamente não existia. Então a gente vê que esse distanciamento do governo da religião, do governo das leis, das escrituras, ao invés de melhorar, só está piorando a sociedade. Então é muito fácil apontar por quê? Porque não científico, foi criado pelo homem. Enquanto que esse sistema de divisão de classe foi criado por Deus e é científico. Qualquer coisa boa que ainda resta hoje em dia é por causa desse sistema de divisão científica de classe, que hoje está acabando e provavelmente vai acabar daqui a um tempo. Então a pessoa que quer seguir uma vida espiritual e religiosa, até no sentido material, piedosa, deve refletir nesses assuntos, e aí ela não vai ser enganada por nada que vier nesse mundo, por nenhuma ideologia ou sistema político, e vai conseguir ficar firme nos princípios religiosos e também progredir espiritualmente, que é o principal objetivo de todo ser humano, o real objetivo, seguindo os princípios religiosos com o corpo material, dando ênfase para a prática espiritual, que é recitar o nome de Deus, escutar sobre as glórias de Deus nas Escrituras e seguir as regras, regulações ou os princípios religiosos que estão nas Escrituras, fazendo isso igual pedra, ou seja, igual rocha, sem que ninguém move ela, ou seja, nenhuma ideologia mundana, nem que o mundo inteiro siga, ninguém vai ser capaz de mover tal pessoa, ela possa estabelecer nessas conclusões teológicas e prosseguir na vida dela, ter uma vida piedosa, divina e salvar a alma dela desse mundo, que é o principal objetivo do ser humano, sabendo que esse mundo tende a degradar cada vez mais. Nosso real objetivo aqui é livrar a nossa alma de todo esse mundo material e fazer com que ela tenha amor por Deus, e na partida desse mundo a gente encontra com Deus, abraça Ele para ter uma vida plena e eterna junto a Ele, fora desse mundo material que é miserável e temporário, tende a degradar e a irreligião aumentar a cada dia, e a gente possa seguir os preceitos religiosos, amor espiritual, a gente sair desse mundo material e encontrar com Deus e viver com Ele, abraçar Ele, encontrar com Ele face a face, viver com Ele eternamente, no reino de Deus, no mundo transcendental, nos planetas onde Ele vive. Então, esse é o real objetivo. Alguém que está firmemente estabelecido na fé, nos princípios religiosos, no caminho espiritual, jamais vai ser desvirtuado por essas ideologias, vai ter uma vida exitosa. Então é isso. Gaura Premanande Hari Haribo.